Olá, meus amigos. Uma mensagem para você nesta hora. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Diz assim: Um dos malfeitores blasfemava contra Jesus. Não é tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu o outro malfeitor: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que eu aprendo diante dessa realidade? É uma realidade terrível, é uma realidade que nenhum de nós queremos passar, que é a realidade da morte. Ali estavam 3 pessoas para morrer. Ali estavam 3 pessoas que iriam morrer. E, na verdade, a sentença sobre uma pessoa era ilegal. E imagino eu que quando esses 2 malfeitores receberam a sentença de morte, dali em diante, eles passaram a viver um momento terrível, porque aquele momento que a pessoa sabe que vai morrer e que não tem mais jeito, e que ela vai estar diante de uma realidade nua e crua dessa vida. Creio eu que o primeiro malfeitor, que falou: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Imagino que desde o momento que ele tenha recebido aquela sentença, ele devia estar imaginando: será que realmente ele é o Cristo? E pelo que eu sei, o Cristo viverá para sempre. Imagino eu que aquele homem talvez tivesse até a certeza de que Jesus não iria morrer. Talvez esse homem, quando também falou para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te e a nós também. Ele tinha no mínimo uma esperança de sair da morte, não passar pela morte. Talvez ele tivesse ali, desde o momento da sua sentença, já passado a pensar, porque se ele sabia que iria morrer ao lado de Jesus Cristo, ele tinha uma oportunidade para pedir para o Cristo para não deixar ele morrer, porque talvez ele acreditasse que o Cristo não morresse. Então, era uma esperança dele continuar vivendo. Ele não queria morrer. Então, ele agiu humanamente, clamando a Cristo. Não deixou de blasfemar, claro, mas talvez a esperança dele fosse que Jesus realmente ia salvá-lo da morte. Quanto ao outro malfeitor,
reconhecendo que Jesus era inocente, reconhecendo que estava diante do Cristo sendo sacrificado, reconhecendo o senhorio, o reinado, o reino de Deus na vida de Jesus, ou reconhecendo que Jesus era o rei do reino. Então, naquele minuto, ele repreende aquele malfeitor a ponto de fazer com que esse malfeitor tenha total entendimento de que Jesus tinha um outro reino e que Jesus estava partindo também. Então, esse malfeitor que repreende o outro, ele já entende que a morte é certa para ele, mas que poderá ser salvo na eternidade. E pede a Jesus para lembrar dele. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, Deus, ele está preocupado em salvar aqueles que o reconhecem como Senhor. Aqueles que reconhecem que sem Deus nada pode. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida eterna. Esse malfeitor não deixou de ser malfeitor, mas foi perdoado por Deus. Foi levado para o paraíso, porque Jesus falou para ele: em verdade te digo que hoje ainda entrarás comigo no paraíso. Ou seja, a vida, ela é muito importante, mas ela é mais importante na eternidade do que nessa vida. Eu aprendo que até o último momento nós podemos ser salvos se nós apresentarmos diante de Deus o arrependimento de pecado. Ali havia dois malfeitores, um se arrependeu e o outro não. O outro ainda queria viver essa vida, mas o que estava ali arrependido se entregou, reconheceu e pediu a Jesus para o salvar. Nesta hora, eu não sei como vai a sua vida, eu não sei como é a sua história, mas eu quero te dizer, Jesus, ele é que é a porta para a vida eterna. Então, ainda há tempo de você clamar a Jesus. Talvez você não esteja no momento de morte, mas clame Jesus. Talvez você não esteja doente, mas clame Jesus. Talvez você não esteja passando, privações, mas clame Jesus. Não espere que essas coisas ruins venham na sua vida para você reconhecer Jesus como seu Salvador. Então eu desejo que Deus te abençoe e que você possa escolher o certo, Jesus, como aquele que pode te levar ao paraíso após essa vida, te dando uma vida eterna, uma vida maravilhosa. E a palavra de Deus diz que ele fez novos céus e nova terra para aqueles que o amam. Há um futuro depois dessa vida e você não pode ficar de fora. Um grande abraço e que Deus te abençoe.